Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, essa semana especificamente vamos dar uma pausa aí em nossas aulas práticas para fazermos uma aula aqui teórica falando especificamente sobre o handball, tá legal? E por que o tema escolhido foi o handball, galera? Porque o tema handball foi justamente o tema escolhido para nossa próxima avaliação, tá? Então, para efeito de estudo, então para vocês terem um conteúdo a ser estudado sobre o handball, eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui. Então, na verdade, vai ser uma videoaula explicativa do que vai cair na prova, algumas características importantes do handball, informações relacionadas somente do handball que estão linkadas com a nossa avaliação desse segundo bimestre, tá legal? Então para um pouquinho aí as aulas práticas, vamos um pouquinho aí para a teoria, aprender um pouquinho na teoria sobre a modalidade de handball, que eu tenho certeza que vocês vão se sair super bem, tá legal? Então assistam esse vídeo aí quantas vezes forem necessários para que vocês arrebentem a nossa próxima avaliação, beleza? Bom, vamos lá, galera. O handball, né? O handball é uma modalidade coletiva, né? Esportiva coletiva, praticada por 6 jogadores ao mesmo tempo, mais um goleiro. E ela tem uma semelhança, assim, distante com o futsal, né? Ela tem algumas regras que se parecem muito com as regras de futsal, mas com suas características que eu vou diferenciando aqui no decorrer desse vídeo, tá bom? Como eu falei para vocês que são 6 posições, eu não vou falar de sistema defensivo na nossa prova, então nesse vídeo também não vou falar de sistema defensivo, vou falar de sistema ofensivo, tá? O nosso sistema de ataque. Então eu já falei que são 6 jogadores de linha, mais o goleiro, então nós jogamos com 7 jogadores ao mesmo tempo, tá legal? E quais são essas posições de ataque? Tá? Elas servem também para a posição de defesa, mas nós usamos essa nomenclatura mais para posições quando nós estamos atacando, tá legal? Que são a posição de armador, tá? Então eu já começo logo pelo armador, porque o armador ali ela é a pessoa que responsável, né, pela construção da jogada, é aquela pessoa que tem uma visão um pouco mais apurada, que tem uma boa comunicação com todos da equipe, tem um bom arremesso de longa distância. Então o armador ele tem que ser um atleta diferenciado. Normalmente, tá, 99% das vezes, o armador ele sempre é um dos melhores jogadores da equipe, porque é ele que faz tudo acontecer. Tá legal? Temos então o armador. Temos mais 2 jogadores de ponta, que são os pontas esquerda e o ponta direita. Tá? São jogadores que jogam ali bem pelos flancos mesmo, pelas laterais, jogadores responsáveis por ficar lá na marca do escanteio, sabe? Quando eu falo, fica lá no campo para abrir bem a jogada e traz essa bola para o meio para fazer um arremesso em diagonal. Esses são jogadores de ponta. Temos também mais 2 jogadores ali que são jogadores de meia, então 2 pontas e também 2 meias. Eles são um pouco mais centralizados, eles fecham um pouquinho mais em relação aos alas, aos pontas na verdade, né? Eles jogam um pouquinho mais centralizado, também com arremessos de longa distância, mas um arremesso um pouco mais centralizado, tá bom? E também temos ali no meio um jogadorzão, aquele jogador de contato, né? Aquele jogador que recebe e vira e executa, ou recebe e prepara uma jogada, que é o jogador pivô, certo? Então aquele jogador também um pouco mais de vigor físico, aquele jogador um pouco mais de contato, que executa, que normalmente trabalha com as costas, de costas para o gol, preparando uma jogada ou simplesmente se desvencilhando dos marcadores e executando também o arremesso, tá? Então, de maneira rápida, vamos passar aqui pelas 6 posições. Armador, ponta direita, ponta esquerda,
meia direita, meia esquerda e o pivô, tá legal? Então são 6 posições mais a posição do goleiro, tá bom? Goleiro. O goleiro ele tem algumas características, pessoal, que eu vou explicar aqui para vocês e prestem muita atenção porque eu fiz algumas perguntinhas sobre o goleiro lá em nossa avaliação, tá? Como é que o goleiro joga numa partida de handball, tá? Diferente dos jogadores de linha, que só podem usar as mãos para jogar o handball, o goleiro ele pode usar os pés. Nossa, então ele pode chutar? Não, não é isso, tá? Porque um jogo de handball, para quem assistiu, tá? Um jogo de handball, ele viu que são muito fortes os arremessos, né? Então, nem sempre dá tempo do goleiro ir defender com as mãos. Então, o que ele faz? Ele pode executar uma defesa com os pés. Isso não é considerado uma falta, tá? Ele pode colocar a bola no chão e chutar para outro gol? Não, isso não pode. Então, ele pode fazer o uso dos pés em uma situação de emergência que é para se defender ou para defender e impedir o gol, tá? Então, isso é uma característica do goleiro. Outra característica do goleiro é que ele pode jogar na linha, tá? Então, presta atenção porque isso cai lá na prova. O goleiro ele pode jogar como jogador de linha. Porém, para que ele possa ser considerado um jogador de linha, ele tem que sair da sua área sem a posse da bola, tá? Então não interessa quem passou a bola para ele, se a bola está com ele, isso não interessa. Para que ele saia e não cometa nenhuma infração, ele tem que estar sem a posse da bola. Então, para o goleiro ser considerado um jogador de linha, ele tem que sair da área sem a posse da bola, tá? Ele estando fora da área, ele pode receber os passes normais, só que se a bola toca no pé dele, ele estando fora da área, isso é considerado uma falta, porque quando o goleiro sai da área, ele é considerado um jogador normal de linha. Então ele não pode usar mais os pés nessa situação, tá legal? Tá. Outra coisa que o goleiro também não pode fazer é ele receber um passe estando ele fora da área e voltar para sua área para se defender dentro da área, estando com a posse da bola. Isso não pode acontecer. Então, para o goleiro voltar também para a área dele, ele também não pode estar de posse de bola. Tá legal? Então, anotem aí, para o goleiro entrar ou sair da sua área de defesa, ele não pode estar de posse de bola. Tá legal? Somente sem a bola. Fechado? Outra coisa que nós não podemos fazer também é recuar a bola para o goleiro. Tá? Então, se o seu goleiro está dentro da área e você está pressionado ali na marcação, joga essa bola para fora, joga essa bola para frente, mas não devolvam a bola para o goleiro. Se vocês fizerem isso, isso é considerado uma falta de 9 metros e uma infração para a sua equipe. Vocês perdem a posse da bola. Então, recuo para o goleiro é proibido. Tá legal? Então, não voltem bola para o goleiro, certo? Anota aí porque isso também cai na prova. Galera, falando aqui falei sobre a infração, né? Caso você volte para a bola para o goleiro, eu vou dar uma sequência aqui falando também um pouquinho sobre as faltas no handball. Tá? Nós temos as faltas simples, que são as faltas de 9 metros, e as faltas técnicas, né? Considerar as faltas técnicas e as faltas um pouco mais agudas, que são consideradas faltas de 7 metros, tá? Então, a falta de 9 metros, galera, é uma falta simples, onde você vai se posicionar a 9 metros de distância do gol, e na sua frente nós vamos ter uma defesa tentando impedir que você arremesse direto para o gol, tá legal? Então, as faltas de 9 metros nós temos bloqueios na nossa frente, nós temos a defesa tentando impedir os nossos arremessos, tá? Já na falta de 7 metros, isso não acontece, tá? E quando uma falta de 7 metros acontece? Vamos lá. Então você está lá numa situação clara de gol, você já abriu as suas passadas, você está saltando para fazer o arremesso. Só que antes de você soltar a bola, de você finalizar o arremesso, você recebe um puxão no braço, um puxão na sua camiseta, você é puxado para baixo, enfim, você não consegue efetuar o arremesso. Nessa situação, que era uma situação clara de arremesso e com
uma probabilidade muito grande de você marcar um gol. Nessa situação você tem a chance de repetir o arremesso, só que paradinho, que seria o arremesso de 7 metros. Ou seja, você se distancia 7 metros da área do gol, da linha do gol, e você vai fazer um arremesso sem defesa nenhuma. A sua única defesa é a do goleiro, né? Porque você estava numa situação clara de gol, né? Era só você e o goleiro, e você ia fazer um arremesso. Como você não conseguiu, você foi impedido, você tem essa oportunidade de fazer esse arremesso, só você e o goleiro para tentar impedir. Normalmente um arremesso de 7 metros é muito difícil do goleiro arremessar pela velocidade, pela intensidade do arremesso e pela proximidade também do jogador com o goleiro. Então é muito difícil, acontece do goleiro defender, mas a probabilidade é bem maior de que se consiga marcar o gol, tá? Então nessa situação é cobrado um arremesso de 7 metros, tá? Aí já aproveitando para falar do arremesso de 7 metros, o que acontece com o jogador e com a equipe que cometeu essa falta de 7 metros? Eu explico aqui para vocês também, tá? Então foi essa mesma situação, onde eu estava lá tentando arremessar, e essa pessoa foi e me puxou para baixo, eu não consegui fazer o arremesso, e eu ganhei um arremesso de 7 metros. Normalmente quando eu ganho um arremesso de 7 metros, automaticamente a equipe adversária ela sofre uma punição, tá? Que punição é essa? Tá? A punição é a famosa punição de 2 minutos, ou seja, durante 2 minutos essa equipe vai ficar com um jogador a menos. E quem é o jogador que vai sair? Fácil, né? É o jogador que cometeu a falta. Então se você comete uma falta de 7 metros, automaticamente você toma uma punição de 2 minutos. Tanto você como sua equipe. Você porque vai ficar fora 2 minutos e sua equipe porque vai ficar 2 minutos com um jogador a menos, tá bom? Então essa é a punição para quem comete uma falta de 7 metros. Tá, e se eu for um jogador muito violento, ou se você for um jogador muito violento e cometer muitas faltas passíveis de punições de 2 minutos, isso pode acontecer o jogo inteiro? Não, isso não pode acontecer o jogo inteiro, tá? Por quê? Durante uma partida de handball, você pode cometer 3 faltas passíveis de punições de 2 minutos. Então, são 3 faltas passíveis de 2 minutos. Se você comete a 4ª falta passível de punição de 2 minutos, automaticamente você é excluído da partida. Você não pode voltar mais. Então, vamos lá. Estou jogando, cometi uma falta de 2 minutos, saí. Primeira falta, fiquei 2 minutos fora, voltei. Passou mais um tempo, cometi mais uma falta, saí, voltei depois de 2 minutos, cometi mais uma falta, terceira falta, saí, voltei, normal. Se eu cometer mais uma vez uma punição passível de 2 minutos, automaticamente eu estou fora do jogo, tá legal? Então anote aí porque isso vai cair na nossa avaliação. São 3 punições, sendo que a 4ª você é automaticamente excluído. E reforçando, toda vez que nós temos um jogador punido com 2 minutos, a equipe fica 2 minutos com um jogador a menos. Então a punição não é só para o atleta, e sim para a equipe no geral, tá bom? Então anote aí, galera. Bom, uma outra característica do handball encontra-se na cobrança dos laterais, né, pessoal? Então sempre que a bola sai pelas linhas laterais, nós temos uma característica específica no handball. Ela não é cobrada igual no futsal, né, que você coloca a bola no chão, ou no futebol que você cobra com as 2 mãos. No handball você pode cobrar com uma das mãos. Mas o que diferencia de outras modalidades é que você tem a obrigatoriedade de estar com um dos pés em cima da linha, tá? Então você vai cobrar um lateral, obrigatoriamente você tem que estar com o pé em cima da linha. Caso você não esteja, a cobrança tem que ser feita novamente, tá? Porque pro handball, pé na linha, inicia o jogo sempre com esse pé em cima da linha, tá legal? Então nas linhas laterais tem que colocar o pé em cima da linha para fazer a cobrança, beleza? Então esse é um detalhe importante
também está lá na prova. Eu quero que vocês fiquem atentos a isso para que não vacilem, tá legal? Bom, estou na defesa ou estou no ataque, eu tenho um limite que eu não posso invadir de jeito nenhum, pessoal, que é a minha área de defesa ou a minha área de ataque. Então isso é uma proteção para a gente e para o goleiro, não é? Então eu estou ali posicionado na defesa. Se eu invadir a minha área de defesa para tentar executar uma defesa, impedir um arremesso, eu cometo uma falta grave, uma falta de 7 metros. Então eu não posso cortar um passe de dentro da minha própria área, senão fica muito fácil, né? E muito mais difícil para o arremessador, que já temos 6 pessoas ali na frente tentando impedir o seu arremesso, e eu ainda entro dentro da área para evitar o arremesso. Então eu não posso. Só que na mesma mão, esse também atacante, ele não pode invadir a minha área de defesa para fazer o arremesso. Ou seja, quem está na defesa não pode invadir a área e quem está no ataque também não pode invadir a área de maneira alguma. Se em uma das duas situações isso acontecer, se for de maneira sem querer, um acidente onde vocês se encontraram e você acabou entrando dentro da área, falta simples, o jogo continua. Se você está no ataque, você pisa dentro da área ou pisa na linha da área, também bola do goleiro e é vida que segue, tá bom, galera? Então não podemos invadir a área de jeito nenhum. Fechado? Substituições no handball, galera. Como funciona a substituição no handball? Normalmente as substituições acontecem com o jogo em andamento, tá? Então não precisa parar o jogo, avisar o árbitro ou a mesa de controle que você está efetuando uma substituição. Não, isso não é necessário. Você chama o jogador que você quer substituir, ele se direciona ao local de substituição, ele tem que sair completamente da quadra para que o outro possa entrar na sequência, tá? Então, se essa transição acontecer com os dois dentro da quadra, é uma punição de cartão amarelo e aí você pode até ficar fora durante 2 minutos, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, que para você ser substituído, se você for ser substituído, você tem que estar totalmente fora da quadra para depois o seu companheiro adentrar a quadra, tá legal? Então fiquem atentos a isso aí. E por último, que eu deixei para trás, galera, uma informação bem legal, eu deixei por último de propósito para que vocês marquem bem essa informação, tá? Vocês arremessaram, fizeram um arremesso pro gol e o goleiro espalmou, ele defendeu, seja com as mãos ou com os pés ou com a cabeça, ele defendeu. Só que essa bola, ela saiu pela linha de fundo, tá? Ela não saiu pelas laterais, ela saiu pela linha de fundo, tá? Como é que vocês devem proceder nessa situação? Ou melhor, o que acontece nessa situação? O que o árbitro vai marcar nessa situação? Muitas vezes isso acontece nas nossas aulas e vocês ficam cobrando um tiro de canto, né? Um escanteio. Tá, galera? Não. Presta atenção. Quando o goleiro defende, tá, uma bola arremessada pelo atacante e essa bola sai pela linha de fundo, a bola é do goleiro. Se vocês observarem, se vocês assistirem um jogo de handball, vocês vão perceber que o goleiro propositalmente ele joga a bola para a linha de fundo, ele não tenta agarrar. Ele joga de propósito essa bola para a linha de fundo, porque ele sabe que a posse de bola vai ser dele. Então, quando a bola toca no goleiro e sai pela linha de fundo, sempre vai ser bola do goleiro. Tiro de meta e bola do goleiro. Não confundam mais essa regra, tá bom, galera? Fechado? Bom, assistam e assistam esse vídeo quantas vezes forem necessário, tá legal? Nossa avaliação está toda aqui dentro, galera. Então, boa sorte a todos. Saudades, não aguento mais. Não vejo a hora de nos encontrarmos e voltarmos à nossa vida ao normal. Beijão a todos. Nos vemos em breve. Bye, bye.